Oi, pessoal, aqui é a Jaqueline, novamente como host aqui do GLCast. Estamos iniciando a nossa nova temporada de 2026 e vamos começar falando de um assunto super importante que a gente ouve aí na correria do dia a dia, que é sucessão e governança, principalmente em empresas familiares, que é muito comum no nosso universo têxtil. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui um convidado muito especial, que já eu vou apresentar para vocês, ele também vai se apresentar, mas que o interessante é que a empresa já passou por 2 sucessões, uma familiar e a outra profissional. Então a gente vai ter muito aí nesse bate-papo para aprender juntos. Tá aqui comigo Chico Tavares Júnior, né? O Chico para os mais íntimos, né? Francisco Tavares Júnior, mas a gente já chama de Chico, se esbarra aí pelos corredores. Chico, primeiro, obrigada, tá? Por ter aceito o convite, para estar aí batendo um papo com a gente sobre um tema que é tão importante nas nossas rodadas aí de conversa, seja do têxtil ou outros segmentos. Então, obrigada, viu? Obrigado pelo teu tempo. Que bom, obrigado você, Jaque, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E esse tema é um tema que eu gosto muito, porque quando a gente vivencia, a gente fala com um pouco mais de propriedade, né? Sim, então... e antes de começar a entrar nesse assunto específico de governança, de sucessão, eu queria que tu explicasse, né, a Belluno, o que é a empresa, o que era, o que se tornou, e também a tua trajetória ali dentro, para que a galera que está nos ouvindo saiba da empresa e do profissional que está aqui comigo. Muito bom. Então, falar um pouquinho de mim primeiro, né? Eu tô com 45 anos, sou casado com a Ângela, tenho 2 filhos, o Davi que está com 14 e o Matheus que está com 9. Então, assim, a gente tem uma família maravilhosa. Os meus pais que fundaram a Belluno em 91. Então, meu pai chama Francisco também, né? Por isso que algumas pessoas me chamam de Júnior ou Chiquinho, porque o Chico ou o Francisco conseguir é o diferenciar, meu pai, né? Francisco é meio pai, cadê você? Lá na empresa a gente tinha uma brincadeira, inclusive, porque tinha o meu pai, tinha eu e tinha um funcionário que chamava Francisco também. Pô, daí fica difícil pra galera. O cara ligava lá, eu quero falar com o Chico. Qual deles? O pai, o filho ou o Espírito Santo, né? Era o jeito de diferenciar, né? Mas então, os meus pais fundaram a empresa em 91, né? Quando eles começaram, meu pai era bancário. Então, ele trabalhou no Banco Nacional, que é o banco do Ayrton Senna, né? Olha. Aquele bonezinho azul, né? Da galera que é um pouco mais velha, assim, né? E ele começou, ele era bancário, ficou um bom período lá no banco, e aí ele decidiu empreender, em 91. Aí quando ele começou como factoring. Factoring era tipo assim, era alguma coisa super nova, né? Tinha sido criada há pouquíssimo tempo no Brasil. Até esse nome factory, não sei se é dessa época, né? Hoje a gente conhece como factory, mas... Isso. Não, já era, já só que assim, era. né? Tipo, os caras não sabiam nem o que era isso, né? Era um negócio assim, bizarro, né? E aí o meu pai trocava cheque. Então, assim, a galera vendia muito com cheque, né? Por pegar o comércio antigamente, nos anos 90, vendia com cheque. O cartão de crédito era um negócio, assim, meio escasso, não era normal. Tinha aqueles negócios de carbono para passar o cartão na loja, era um negócio troglodita, assim, né? Aquela época ou era cheque ou era no fio do bigode, né? Isso, era no caderninho, né? Na caderneta. Isso. E aí, então, ele começou trocando cheque, né? E aí atendia comércio, atendia indústria, atendia todo mundo. Porque todo mundo tinha cheque, né? Aí o tempo foi passando e o negócio foi mudando. E aí, no final dos anos 90, começou a duplicata a ganhar mais força, né? Então o pessoal que vendia com cheque, que era industrial, começou a vender com duplicata. E o cara que era comerciante começou a vender com cartão de crédito. Só que o cartão de crédito era um duopólio. Era a Visa e a Redcard. E só essas duas podiam ter maquininha, receber cartão, né? As bandeiras, né? Era um negócio fechado, mercado fechado, né? E então a gente decidiu investir em duplicata. E aí, mais ou menos nessa época, em 96, eu entrei na empresa. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. E aí eu estudava de manhã e trabalhava lá de tarde. Quando ainda podia, né? Entrar com podia. 15 anos para trabalhar. Empresa da família, tal, empresa menor, tal, então dava tudo certo. E aí, a duplicata virou o nosso meio de pagamento padrão, né? Para atender a indústria. Sempre foi B2B o teu negócio? Sempre B2B, sempre B2B. Né? E a galera da confecção vai entender o que eu estou falando aqui, né? O pessoal que já tem empresa há mais tempo, né? Muita confecção no começo vendia para sacoleira. Tinha loja em shopping atacadista, ou tinha uma loja própria, parava o ônibus ali, descia um monte de sacoleira, vendia, recebia uma pilha de cheque pré-datado,
entregava a mercadoria ali na hora. E essa era a tua garantia, né? E aí Cheque. o confeccionista ficava com aquele monte de cheque para descontar, porque precisava pagar folha, precisava pagar matéria-prima, etc e tal. E eles iam lá no nosso escritório daí. Né? A gente tá sempre, desde 91 tá no mesmo lugar, no mesmo prédio, endereço, no edifício Florença, aqui no calçadão de Jaraguá. E aí o pessoal chegava lá com uma caixa de sapato cheia de cheque. E a gente antecipava aquele cheque para ele à vista, né? E aí o cara fazia dinheiro. E aí, só que o tempo foi mudando, o tempo foi passando, o pessoal começou a vender com representante comercial, vender com duplicata pro Brasil todo. Começou daí, a né? profissionalizar um pouquinho mais os Isso, negócios. Isso mudou, né? E aí no final dos anos 90, esse movimento ganhou muita força, a gente acompanhou, né? E até hoje a duplicata é o nosso principal meio de pagamento, né? O que a gente mais antecipa, né? Então o nosso negócio sempre foi antecipação de recebível. Desde 91 só mudou o meio de pagamento, né? De cheque veio para duplicata. E aí, no meio do caminho ali, por volta de 2009, eu assumi a empresa em 2004, né? Então de 96 a 2004 eu fiquei na operação, passei por todas as áreas e tal. E sempre teu pai à frente do negócio. Meu pai e minha mãe. Nesse momento, a Beluno já tinha um conselho ou era os dois Não. que tocavam? Não, era só os dois. Inclusive, assim, ó, por volta de 2002, a minha mãe decidiu empreender também. Porque a minha mãe é daqui de Jaraguá, do interior, e ela tinha terras lá que o meu avô deixou para ela. E ela comprou a parte dos irmãos dela e construiu um hotel. Nós Então temos ela quis ir para uma área totalmente diferente. Isso, um hotel, chama Estância Ribeirão Grande, tem 83 gente, apartamentos. esse hotel aí é top, viu? Já vamos fazer um merchan aqui para quem quiser conhecer. É isso aí. Então a minha mãe decidiu empreender, né? Ela construiu esse hotel, ela construiu, né, com a construtora lá, fez todo o projeto, tocou o hotel por 15 anos, então ela tomou um caminho diferente. Em 2002 ela saiu, né? Eu assumi a empresa em 2004, um pouco depois. O meu pai foi cuidar dos imóveis da nossa família. Então aí já entra a primeira sucessão de vocês, entre 2002 e 2004. Então em 2004 a chave virou, né? Eu virei o diretor da empresa, o meu pai foi cuidar da nossa administradora de bens e a minha mãe foi cuidar do nosso hotel, né? E aí eu assumi ali em 2009, que fez 5 anos depois, nós mudamos de factoring para fundo de investimento em direitos creditórios, que é um jeito mais estruturado de dar crédito, né? É um instrumento muito mais moderno, muito mais regulado, né? Tem auditoria da CVM, tem rating, tem vários parceiros assim que a gente precisa para poder operar. Então é um negócio muito mais sofisticado que nos permitiria crescer, né, Jaque? Se a gente quisesse ficar pequeno, provavelmente teria continuado como factoring, né? Como a gente queria crescer. Então a gente montou o nosso FDIC, que a gente chama, né? Que é a sigla, né? De fundo de investimento. E aí, em 2009, criamos o fundo. Isso te permitiria fazer outras operações também, né? Sim. Não quer dizer que vocês fizeram, mas essa transição em 2009... 2009. Pôde... E aí vocês passaram a fazer outros serviços também ou continuaram trabalhando com recebíveis? Não, o foco ficou o mesmo, né? Só que ficou muito mais estruturado. Eu brinco que é como se a gente tivesse aberto o capital da empresa, assim. Porque é tanta mudança de processo, de organização interna, de tudo, assim, de controles, auditoria, que são coisas que a gente não tinha, né? E a gente não precisaria ter. É que aí agora tinha alguém de olho em vocês, né? Exato. A gente não precisaria ter, mas eu sabia que se nós quiséssemos crescer, a gente ia ter que passar por isso, né? Então eu tomei a frente de fazer esse movimento, aí o time todo comprou, né, esse desafio conosco, né? E fizemos essa virada. Então ali já foi um primeiro salto, assim, né? Aí a gente cresceu muito mais, a gente ficou muito mais estruturado, muito mais profissional, né? E aí, o segundo movimento importante que eu fiz foi em 2016 para 2017, ali nessa época, que foi criar uma empresa de pagamentos. Por quê? O sonho era voltar a atender o comércio. A gente atendia aquele o comércio que tu deixou de atender com cheques. Lá de 91, 92, né? Que a gente operava com cheque, estava operando cartão. E o mercado de cartão abriu nesse meio tempo, né? Então a gente decidiu criar maquininhas nossas. Então a gente fez todo o processo, estudo de mercado. A gente foi para o Vale do Silício. Fui eu, mais 3 pessoas da minha equipe lá, os meus gerentes lá. Ficamos uma semana lá no Vale do Silício estudando o negócio, conhecendo pessoas, fazendo networking e tal. Voltamos para cá, estruturamos o negócio e montamos, né? E aí pagamentos é um negócio que a gente pode atender qualquer um, na verdade, né? A gente não atende só o comércio. Porque quando a gente começou, a ideia era a maquininha. Mas logo em seguida, a gente criou pagamentos digitais também. E o pagamento digital serve para qualquer coisa. Sim, o e-commerce bombando nessa época já, né? Exatamente. Então,
Pode ser um lojista que ele tem a loja física dele, tem um e-commerce. Pode ser o industrial que tem um e-commerce próprio. Pode ser qualquer um. Pode ser tipo assim, ó, o cara que é um ambulante que vende qualquer coisa e quer vender por link de pagamento, mandar um link de pagamento no WhatsApp do cliente, para o cliente comprar à distância. Então, isso aí é infinitas possibilidades, né? Mas sempre para CNPJ, né, Chico? Sempre o foco foi B2B, né? Tá. Sempre. A nossa vocação, né, já que a gente entendeu isso muito claro, assim, né, durante Só aumentou o leque, mas continuou no mesmo perfil. O foco sempre foi empresa, né, pessoa jurídica. E aí, quando a gente estava montando essa empresa de pagamento, tinha um cara que trabalhava na nossa equipe que estava, assim, meio se destacando, assim, né? E eu sempre tinha na minha cabeça que a gente precisa respeitar os ciclos da vida. Né? O meu pai foi muito inteligente em ter saído da gestão novo, quando ele talvez estivesse assim no pico da carreira dele, e dar espaço para mim. Então vamos lá. Antes de tu chegar nesse segundo movimento importante, vamos falar desse primeiro. Tá porque bom. aí já teve uma sucessão e foi muito importante para Beluno, né? De 2002, que foi na transição o seu pai para você. Como é, assim, de pai para filho, por mais que tu já era um executivo ali dentro, mas como que foi esse start? Ele que veio com o assunto de, eu quero sair em tal data, tu que começou a querer assumir a empresa, foi em conjunto, como que vocês se prepararam? Porque até então era uma empresa familiar, né? Claro, vocês tinham os seus funcionários ali, seus colaboradores, mas era uma empresa de administração familiar. Sim. Como que foi esse primeiro momento? Assim, o meu pai sempre quis que eu assumisse. Né? Já era um desejo dele declarado. Sempre. Todos os testes vocacionais que eu fiz na minha vida davam música. É mesmo? Música. Eu toco bateria, guitarra, baixo, canto. Gente, toco teclado ainda. Eu já vi o Chico tocando, é verdade. Esse dom nasceu veio contigo. De fábrica, cara. Veio de fábrica. Ninguém ensinou assim, né? Eu fiz aula de violão 3 meses quando eu era pequenininho, desisti e fui... Foi ensinar o professor. Voltei com 14 a tocar sozinho. Né? Aprendi tudo sozinho. Então, assim, é dom. E aí eu tinha esse desejo, né? Só que aí, conversando com os meus pais, né? Eles me explicaram, assim. Eles falaram, olha, depende do tipo de vida que você quer ter, a música pode ser um problema, né? Se tu quer ter esposa, filhos, tu quer ter uma vida parecida com a que a gente tem hoje... Uma rotina bem estabelecida, né? A música não combina muito, dependendo, talvez especificamente em alguns ramos, assim, mas na grande maioria é turnê, tá fora... Pra ganhar dinheiro é isso, noite, né? Cara, tem que se jogar, tem que se mostrar, tem que se apresentar e tal. Isso faz parte do jogo, né? E aí eu... Tá, mas e aí, né? Daí eles falaram, olha, cara... Tu pode trabalhar na empresa da família, ganhar o teu dinheiro, ter a tua vida estável e tocar os fins de semana. E fazer como hobby, né? Tá tudo bem, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça tal, e gostei da ideia, né? Então, mas meu pai sempre quis que eu assumisse a empresa, né? Mas aí tu também já tinha uma aptidão para exatas, né, Chico? Vamos lá que uma empresa, tua formação é em administração, né? Isso. Aí eu tenho um MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria e outro em Gestão Empresarial. Então, todos voltados para agregar na empresa. Super. E isso te fazia feliz? Estar ali na empresa, mexendo com isso. Então, não foi algo também forçado. Foi porque tu podia ter aptidão para música, mas racionalmente e também pela tua expertise, conseguiu seguir para esse ramo e tudo certo. É isso aí. Daí assim, comecei, né? Porque eu não sabia muito bem se era o que eu queria. Mas eu comecei, né? Pô, tinha que ganhar dinheiro, né? 15 anos, 16 anos, quer comprar um tênis. Ser independente, né? Ter uma vida, né, própria, assim, uma identidade própria. E aí eu comecei, né? Já que aí, nesse meio tempo, eu comecei a gostar da atividade. Porque é uma atividade dinâmica, né? Finanças, assim, crédito é um negócio super dinâmico. Tu conhece muita gente. Eu, por Deus, eu devo conhecer quase todo tipo de empresa que existe no mundo. Assim, porque a gente atende, imagina, 35 anos nós estamos nesse jogo aí, né? E visitando o cliente o tempo todo, né? Eu visitava cliente 2 vezes por semana. Porque até então o crédito quem dava eram vocês, né? Sim, tu tinha que conhecer o cliente para comprar a duplicata dele. Para poder confiar no cara, né? E assim, eu conheço confecção mesmo, eu sei de trás para frente. Todos os processos, tudo. O nome das máquinas, tudo assim. Aí têxtil, químico, metalúrgico, fundição, o que tu imaginar, assim, eu conheço os processos de visitar cliente, né? Imagina a escola, né? Porque tu tinha que conhecer o processo de cada cliente, de um segmento totalmente diferente um do outro, para tu conseguir dar credibilidade para aquilo. E me interessou, né? Então, assim, eu
gostei do negócio, me apaixonei pelo negócio, né? Principalmente pela equipe. A equipe é sensacional, sempre foi. Assim, desde a equipe que começou com meu pai até a equipe que eu assumi, depois a equipe que me sucedeu, né? São todos assim profissionais sensacionais, né? Então, meu pai sempre quis que eu assumisse, né? Então eu comecei a trabalhar, fiquei esses 8 anos ali me preparando, né? Até o momento que meu pai disse assim, cara, tá na hora de tu assumir. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de administração. Ele falou, agora tá na hora de tu assumir. Que isso foi em 2002? 4. Ah, isso foi em 2004. Entendeu? Então não foi assim, agora tá na hora de assumir e amanhã eu não venho mais. Não, Teve um período teve ali uma de preparação. troca de bastão. Teve. Meu pai foi muito... A minha mãe, primeiro, já tinha saído um pouquinho antes, né? Já tinha feito essa preparação de delegar as funções dela para a equipe. Depois o meu pai foi delegando as coisas dele para mim. Então foi bem natural. E aí o meu pai fez o seguinte, né? Pô, grande parte da equipe que estava lá começou com ele. E aí ele falou assim, como é que eu vou fazer os caras respeitarem um moleque de 23 anos, né? Uhum. Aí o que ele fez? Ele falou, eu tenho uma sala aqui no lado do escritório, mas é fora, só que é do lado, né? Eu vou ficar lá. Quando tu precisar vir falar comigo, tu vem. Mas eu não vou pisar na empresa por pelo menos 1 ano. Pra deixar você criar essa autoridade junto ao time. Para as pessoas me procurarem, né? E foi um golaço, assim, daí. Porque aí, Chico, então a operação ele já foi passando ao longo do tempo. Então, Sim. claro, já estava na mira que você seria o sucessor. Sim. Então, da operação, tu já dominava, era mais... Talvez o ponto-chave era fazer o time te dar o crédito Isso agora mesmo. como o Isso novo presidente, o novo... Isso. Novo diretor. Porque diretor. eu não fiz nada já aqui. Assim, o time era tudo. Sempre Uhum. foi, né? E eu entendi esse papel muito bem, assim, na hora que eu fui assumir, porque o meu pai, ele era um cara que conhecia o negócio profundamente. Ele era a figura central, né? Era exatamente o contrário de mim, né? Eu era um cara que estava chegando agora sem experiência nenhuma, com uma faculdade nas costas e boa vontade, né? E o time era sempre o centro do negócio. Então, o meu primeiro insight foi, vou dividir a responsabilidade com mais pessoas. Então, eu vou criar novas lideranças. Eu não sabia ser líder, nem eles. O que a gente fez? Contratou uma coach, 2 coaches. São 2 mulheres, elas tinham uma dupla, né? É uma empresa de consultoria de gestão de pessoas. E as 2 nos assessoraram por vários anos, assim. Então, elas davam Nossa, que legal. treinamento, passavam o conteúdo teórico e depois ajudavam a gente com o coaching em como aplicar com a equipe. E Até aí, então você não tinha essas células Não. e os líderes. não tinha liderança. Era seu pai Só e ele. o time. Isso mesmo. Quando você assumiu, dividiu ali algumas fatias e Isso. formou quantos líderes? Tu Foram lembra, né? 3 líderes no começo. 3 assim. mais você, né? Porque aí Isso. participou junto desse processo Isso mesmo. com eles. É isso mesmo. Então a gente dividiu a empresa por áreas, né? Por vocações, assim, né? Uma mais focada em crédito, que era o core do negócio. Outra mais focada em financeiro, administrativo e outra em vendas, né? E aí o meu papel foi literalmente ser um facilitador. Uhum. Então, porque eu não era eu que dominava o negócio, né? Então eu dei essa autonomia para eles, dei essa força. Nós estudamos vários anos, acho que foi quase 10 anos juntos, fazendo essa formação de liderança. E realmente assim ficou um time de líderes muito forte, assim, né? Muito bom. E houve alguma resistência por parte do time quando tu assumiu para te enxergar como o novo presidente da Beluno? Assim, talvez foi um pouco forçado, né? Porque eu tenho certeza que tinha... Se o meu pai fosse escolher pela razão, só pela razão, ele provavelmente teria colocado algum deles para suceder ele. Mas como ele queria que ficasse dentro da família, isso é bem comum nas empresas familiares, né? Sim. O controlador quer ficar com algum parente no comando. Aham. Ele tem dificuldade em delegar para um terceiro, porque é muita confiança, né? Sim. Então, Não, confiança e assim, eu acho que tem aquele apego, né? Também emocional, que se tá na família ainda parece que é um Também. pedacinho de você ali, né? Como exatamente, sucessor. Também. Então, mas assim, eu acho que foi suave, assim, foi tranquilo, porque eu também tive esse reconhecimento de que quem era o especialista não era eu, era o time, né? Sim. Então, dá Tu autonomia. teve essa humildade, né? Exato, dá autonomia para eles. E assim, a empresa só chegou onde chegou por conta deles. O meu papel foi muito mais de prover, né? Então, cara, o que tu precisa para vender mais? Tu precisa de carro, tu precisa de time, tu precisa de sistema, né? O que o cara precisa para controlar melhor o crédito? Precisa de software, precisa de time e tal. Então, eu fui fazendo esse meio campo aqui só para tentar
atender o que eles precisavam para entregar resultado. E aí a coisa andou. Né? E não teve nenhum choque cultural, assim, nessa sucessão do teu pai para você? Não. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. Porque, assim, vários sucessores, eles entram e querem colocar uma equipe nova, uma equipe deles, né? A minha reação imediata foi, cara, eu preciso manter o time que meu pai formou. Porque a empresa chegou até aqui por conta deles, né? Então, eu acho que isso aqui foi um passo super importante. Não ter trocado a liderança. Pelo contrário, ter dado força para eles e ajudado eles a se desenvolverem. Tanto que alguns deles ficaram muito tempo conosco, né? Teve um rapaz que trabalhou conosco 32 anos, né? Nossa. Se aposentou recentemente. Então, assim, a gente tem lideranças que ficaram e a gente deu esse valor para eles, né? Esse apoio, esse suporte. E esse reconhecimento, né? Porque tu também tirou eles de uma cadeira e colocou como líder. Exato. Então, esse foi o teu grande movimento na tua sucessão. Isso foi um dos principais pontos, eu diria. E aí, decorreu aí 2004, aí a Beluno passou por essa transição de ser uma FDIC. Isso. Começou a trabalhar com outros produtos dentro do portfólio. Provavelmente o time também foi crescendo. Foi. Nessa época aí. A equipe foi aumentando. Até que chegou o momento, então, da segunda sucessão, que a primeira foi familiar, né? Exato. E aí, essa segunda, em que momento ela passou na tua cabeça que precisaria existir? Eu falei antes de ciclos, né? A gente tem que entender e respeitar os ciclos, né? Então, assim, esse é um assunto fascinante, assim, né? Tem teorias que falam, assim, que o ser humano ele é dividido em períodos de 7. Do 0 aos 7 anos, quando a criança completa 7 anos, ela tem uma virada muito grande de chave. Quando ela chega aos 14, tem outra. Quando chega aos 21, tem outra. Então, são teorias que tem, né? E eu sempre acreditei muito nisso, né? Que eu acho que o líder que é bom é o líder que ele fica quando ele está entregando o máximo dele. Quando ele chega no pico da carreira, é a hora dele passar o bastão. Não quando ele está caindo. Porque um monte de gente pensa assim, não, pô, eu estou no pico da minha carreira, eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Aí quando o cara começa a fazer besteira, começa a perder o respeito da equipe, não sei o que tal, aí o cara, não, agora eu vou trocar. Pô, tinha que ter trocado quando tu estava lá no ápice, que foi o que meu pai fez, né? Então, acho que assim, foi muito sábio da parte dele ter feito isso. E isso ficou na minha cabeça, né? Então, eu tentei entender, assim, qual era o tamanho desse ciclo, para dar o máximo de mim, assim, e abrir a porta para alguém. E eu tinha um negócio na minha cabeça que era 15 anos. Né? 15 anos daria exatamente 2019. 15 anos que você estava à como frente diretor, do negócio, fora os diretor, anos que tu já fora tinha... mais 8 que eu estava na operação. Né? E aí eu comecei a trabalhar com essa hipótese, né? Então, quando a gente começou ali em 2016, 2017 a montar a nossa empresa de pagamentos, eu já estava com isso na cabeça, né? De que eu tinha que pensar na minha sucessão. E eu tinha um cara que estava na minha equipe que estava muito bem, assim, né? Então, a gente decidiu contratar uma consultoria. Eles vieram, fizeram um assessment, que chama, né? Que é uma avaliação dos nossos 4 candidatos em potencial que estavam dentro do time. Porque uma coisa é o teu olhar, outra coisa é uma empresa especializada para... Terceiro, especialista, né? Então, a gente briefou eles do desafio. Eles vieram, fizeram a avaliação dos 4. E aí, eles deram essa devolutiva para os 4. Né? Sendo que 2 deles, eles não recomendariam a sucessão porque eles estavam com uma idade mais avançada. Eles eram mais velhos que eu, né? E não faria muito sentido suceder para um cara mais velho, porque normalmente tu tende a querer alguém mais jovem, que vai ficar mais um período... tempo naquela cadeira, né? Naquela cadeira, né? Que não vai precisar se aposentar logo em seguida, né? Então, aqueles 2 eles recomendaram e essa devolutiva foi muito profissional, foi muito bem recebida né? E eles ficaram nas posições que eles estavam, né? Eles não saíram da empresa, pelo contrário, eles ficaram apoiando a gente por um período ainda. E aí, os outros 2 que eles indicaram como potenciais passaram por um período de testes, desafios, etc. e tal. Né? Então, foi um processo de 5 anos no total. Então, desde o momento em que vocês briefaram, foram 5 anos de testes e eles sabiam que estavam passando por esse processo porque você iria passar o bastão para alguém, para algum dos 2. Então, os 2 primeiros anos, feito o assessment, né? Os 2 primeiros anos para esses 2 candidatos que ficaram, era de desafios, projetos estratégicos, né? A gente deu desafios para eles
E eles tinham que entregar esses resultados. E os dois eram líderes de áreas diferentes. De áreas diferentes. Então, além de passar por esse processo, eles estavam tocando a área deles normalmente. Normalmente. Então, mas assim, com esses desafios para entregar. E aí isso era um dos requisitos que a própria consultoria indicou, né? O cara que tem maior performance de entrega tende a ser o melhor diretor da empresa. Porque o diretor da empresa é isso, né? Tem que entregar. Tem que fazer o time entregar, né? Do jeito dele, do estilo dele. E eles tinham estilos bem interessantes, cada um tinha um viés, um mais comercial, o outro mais de controles, né? E aí os desafios, os dois foram muito bem, né? Só que aí quando chegou na hora da decisão, a consultoria fez essa pergunta para nós. O que vocês querem para a empresa para os próximos 15 anos? Vocês querem uma empresa que cresça agressivamente? Ou vocês querem uma empresa que cresça moderadamente e que tenha mais solidez, mais controle, mais rigor? E a escolha foi crescer mais. Escolha sua. Dos acionistas. Nós, na família. E nesse momento você já tinha montado o conselho, então? Isso. E o conselho foi montado, só para eu abrir um parênteses aqui, foi montado em que momento, Chico? Em 2007, logo depois que eu assumi, depois, 3 anos depois, porque a gente precisava achar um jeito de prestar conta para os meus pais. Ah, tá. E era um conselho consultivo ou... Consultivo. Consultivo. Como eles estavam fora, né? Era o único jeito que a gente achou de prestar conta. Porque, imagina, né? Fundador da empresa, tá ali, louco para saber o que tá acontecendo, né? Sim, e saiu da operação. Almoço de domingo só ia ser isso, né? Então, assim, para não dar confusão, a gente entendeu que fazer um conselho consultivo era o melhor caminho. E a gente começou primeiro só os 4 familiares, né? Meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. E os principais colaboradores ali que eu tinha puxado como líderes, né? Então eles não tinham direito a voto, mas eles participavam de todas as reuniões para prestar conta e tal. E a gente começou esse ritual mensal, né? Então começou dentro de casa o conselho mesmo. Dentro de casa, assim para criar o ritual mesmo, né? Para pegar um pouco da dinâmica e tal. Aí um pouco depois, em 2011 por aí, a gente trouxe um conselheiro externo, que era um amigo da família. Ficaram 5 anos com esse conselho desse formato. Exatamente. É até legal puxar esse ponto, porque muita gente que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, não faz ideia da importância do conselho, né? E deu para entender. Poderia ter sido formado até antes, né? De tu suceder teu pai, mas foi formado depois, mas não tem tanta complexidade assim, né? Não. O lance é montar. Exatamente. Por qual motivo que for. Eu vou te contar como é que foi literalmente, tá? Eu baixei o PDF do Código de Melhores Práticas do IBGC, que é gratuito, tu entra no site do IBGC, tu baixa. Eu destrinchei aquele negócio e botei em tópicos, assim. Ó, esse aqui nós temos que fazer primeiro, esse por segundo, esse por terceiro, por quarto, e a gente foi fazendo sozinho. Sem consultoria, sem ninguém. Só dentro de casa. Ou seja, o custo praticamente zero, né? Zero, é do teu tempo para aquela reunião. Dedicado para fazer aquilo, né? E também dá um senso de comprometimento, porque tu vai ter que apresentar esses resultados, né? Exatamente. Não é só o número lá no final do ano do DRE. Não. Você vai ter as reuniões, os rituais. E legal que vocês deram participação para os líderes. Sim. Mesmo não tendo poder de voto, eles já eram pessoas chaves para a tua operação continuar, né? Com certeza. E aí, então, o conselho ele foi evoluindo, né? Em 2011, a gente trouxe um externo. E eu tinha um medo desgraçado disso, né? Eu pensei, os meus pais nunca vão querer um externo, né? Eles nunca vão querer mostrar faturamento, lucro para um cara de fora, né? Isso era um paradigma meu, assim, né? Eu queria, mas eu tinha medo da reação deles. E por que tu achou, que momento assim, preciso de alguém externo, para ter uma opinião alheia? Não, eu fui visitar um cliente nosso que tinha montado o conselho, né? Que era um confeccionista, inclusive. E aí eu fui visitar esse cara e ele falou assim, cara, é animal, é muito bom, faz, chama alguém de fora, chama alguém assim, assim, assado. Daí eu falei, mas pô, os meus pais, cara, testa, bicho, pergunta, fala com eles, né? E aí depois vocês decidem quem vai ser, né? Só peguem alguém que vocês conhecem, que vocês têm confiança, assim, né? Porque é um trabalho de confiança, né? O cara vai ter acesso a tudo. A todos os teus toda números, a tua estratégia e tal, então, beleza. Aí eu voltei pra casa, falei com eles, e os dois, que legal. Nossa. Podemos começar? Aí o problema era eu, né? Tu achava que ia ser muito mais difícil. Devia ter feito antes. E aí, beleza, daí a gente começou a discutir nomes, né? E assim, não precisa abrir nomes, mas foi escolhido alguém técnico da área de vocês ou alguém totalmente
Não, assim, era uma pessoa que foi diretor de uma grande empresa aqui da cidade, né? E que era muito amigo da família. Amigo mesmo, não quer dizer que ele tinha conhecimento na área financeira. Ele era diretor financeiro. Ah, ele era diretor financeiro. Diretor financeiro. Só que assim, é um negócio bem diferente, né? Finanças por finanças, crédito é um negócio um pouco diferente. Então, Sim. não foi isso que fez nós pegarmos ele. Foi o fato dele já ter experiência em outros conselhos. Ele já era conselheiro de outras empresas. E ele era um cara de confiança da família. Então, esse foi o critério, né? Ponto essencial, né? Exatamente. E aí ele veio, e aí foi sensacional. E ele ficou, acho que mais de 10 anos conosco, assim, foi especial, assim, ajudou muito. E a gente criou daí sim esse ritual mais sério, porque quando você traz um cara de fora, eu costumo brincar assim, que conselho é quando tu vai dar um jantar na tua casa, né? Se tu vai dar um jantar na tua casa, tu chama a tua mãe, tá tudo bem, né? Do jeito que tem uma roupa largada ali, tem um quadro meio torto lá, tá tudo bem. Quando tu convida um externo, um convidado, um cara, um empresário, opa, não, peraí. Vai lá, arruma o quadro, tira o pó, limpa, ajeita o tapete, né? A gente dá a gente fica com aquele senso de, cara, eu preciso melhorar, né? Sim. A minha entrega. E é exatamente o que acontece quando tem um conselheiro externo, né? Ele veio e aí nós crescemos muito em termos assim de controles, de responsabilidade, né, de disciplina. Então, eu acho que assim, é um negócio transformador, né? E ele também não tinha poder de voto? Tinha. Ah, ele tinha? Não, ele tinha. Porque daí ele veio como conselheiro externo mesmo, Entendi. né? Então, éramos nós 4 da família e ele. E aí, óbvio, né? Ele muito mais provocando do que outra coisa, Do né? que determinando, então, né, exato, o caminho. Exato. Mas muito provocador, assim, a gente sempre teve isso, assim, como a gente pegou isso pra nós, né? Até o ponto que a gente decidiu, pô, vamos ter mais um, né? E eu até esqueci, né? Quando esse externo chegou, a gente manteve um outro cara que era líder nosso, se aposentou e ele ficou como conselheiro nosso por um período, por alguns anos, né? Até o ponto que daí ele disse, não, cara, agora eu quero cuidar da minha vida, eu tenho meus netos, tenho minha casa, tenho casa na praia, tenho não sei o que e tal. Então ele decidiu se aposentar de vez do conselho daí, né? E aí nós trouxemos mais um externo, né? Então hoje, desde então, a gente tem 2 conselheiros externos. Os E 4 aí, continuam? o meu pai, família? ele saiu do conselho já faz um tempo, né? Ele delegou as funções dele para nós 3, então minha mãe, eu e a minha irmã. Então são 3 familiares e 2 externos, né? São 5 membros. E aí sempre vem o nosso CEO, que eu vou contar já agora Como é que foi essa a sucessão? segunda sucessão, né? Ele vem prestar conta, ele que faz todo o despacho de resultados, né? Aí então, terminando esse assunto da segunda sucessão, a gente começou esse processo, fizemos 2 anos de desafios e os últimos 2 anos era aquela questão, pô, a gente tem que escolher alguém que vai fazer a empresa crescer. E aí tinha um dos candidatos que tinha esse viés mais comercial, que é o Ismar, né? E o outro candidato tinha um viés mais administrativo, mais de finanças, mais de controle. Por isso que a consultoria fez essa pergunta para vocês. Exatamente. Para que caminho vocês querem seguir, porque tinham 2 ótimos candidatos, mas cada um seguiria um caminho diferente. Um caminho diferente. Que nenhum caminho seria ruim, né, Não, é uma Chico? escolha, né? É uma escolha. Inclusive tem empresas que tomam essa decisão, né? Falam, eu não quero mais crescer, eu quero ficar desse tamanho, Quero segurança. Quero melhorar minha margem, quero, enfim, ser o melhor do mercado, quero ser diferenciado, enfim. Aí é uma escolha. A gente escolheu crescer. E aí, então, o Ismar foi a escolha. E o outro candidato, né, permaneceu conosco também, apoiando o Ismar como líder ainda, né? E o Ismar assumiu em 2020, 1º de janeiro. Então, eu cumpri o meu ciclo de 15 anos, que era o meu plano, né? E deu 15 anos mesmo? Deu 15 anos certinho. Que legal. Em 2004 a 2019. Aí eu entreguei o bastão pro Ismar. E aí, um pouquinho antes disso, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa da vida. Porque senão eu ia ficar louco, né? Jovem, né? Poxa, não dava pra se aposentar eu tava assim. fazendo 40 anos, né? O meu pai saiu pra cuidar dos imóveis. A minha mãe saiu pra cuidar do hotel dela. E aí, o que nós Tua vamos hora de fazer? ser músico. Né? Eu pensei, não, né, cara? Vamos fazer alguma coisa pra aproveitar o meu conhecimento. E aí eu escolhi ser conselheiro. Legal. Né? Então eu fiz uma formação... Lá em 2014 eu já tinha feito, quando a gente tinha montado o nosso conselho, a gente estava precisando melhorar e tal, esses conselheiros externos começaram a cutucar, né? Pô, tá na hora da gente, né, de vocês buscarem mais conhecimento. Então, eu, a minha mãe, minha irmã, todos fizemos o curso do IBGC, né? Que é o curso mais renomado, assim, de conselheiros, né, de empresa. Então, eu já tinha formação e comecei a fofocar para os meus amigos, assim, eu falei, olha, vou sair da gestão em 2020 aí e
se vocês souberem de alguma empresa que está precisando de um conselheiro, me fala. Né? Uhum. E aí, em 2017, na verdade, eu já assumi uma posição de conselheiro. Depois eu assumi em 2020 mais 2. Eu cheguei, então, em 2021, logo depois que eu saí, eu estava em 7. Né? 7 conselhos. E aí, a minha vida seguiu nesse caminho tranquilamente, né? Então, eu não tive aquele degrau, né? Quando uma pessoa que é muito ativa sai de uma função importante, daqui a pouco ela fica se vê totalmente ociosa, né? Aquela síndrome do ninho vazio, né? Putz, e agora o que eu vou fazer da vida, né? Então eu já tinha encaixado essa nova carreira muito bem, fora o voluntariado, que, enfim, depois nós podemos falar mais sobre, né? Mas então foi muito tranquilo e aí o Ismar assumiu, ele teve 2 anos de desafios e mais 2 anos de transição ainda, né? Então os 2 anos de transição, ele fez um monte de curso, participou de um monte de evento, conheceu quase todos os nossos clientes. Isso guiado pela Beluno, guiado por vocês. Vai pra cá, vai pra cá, faz esse treinamento aqui. Exatamente. E aí no último ano de transição, né, que foram 5 no total, no último ano de transição, eu brinquei com ele assim, eu estava dirigindo o carro e ele estava no carona, por 6 meses. De julho de 2019 em diante, ele assumiu o volante e eu fiquei no carona. Então, literalmente, assim, ele sentou na minha mesa, porque a mesa do líder é um lugar simbólico, né? Por mais que lá na Beluno a gente não tem, os líderes não estão em salas fechadas, eles estão no meio da galera. Mas a tua mesa é uma mesa simbólica. Aquela cadeira é a cadeira do diretor. Uhum. E aí ele sentou na minha cadeira, dali em diante, e eu fiquei do ladinho dele, ajudando ele, tipo assim, ele ia decidir alguma coisa, eu só fazia perguntas assim, né? Olha por esse lado, presta atenção naquilo. Então ele já tinha assumido. Tanto que quando ele assumiu de fato, né, que a gente fez uma cerimônia assim, no finalzinho do ano, ali em 2019, ele já estava tocando a empresa. Ele já tinha assumido, né? Tu só ficou de coadjuvante ali mesmo, né? Tava observando. Dando suporte, né? Quase emocional, assim. Porque a carga é pesada, né, Pesada, Chico? Então, assim, e tu passou por as 2 fases. Sim. Tu passou pela sucessão, né, do teu pai e você, sendo você o sucessor, e depois você o sucedido. Exato. Eu acho que um ponto legal de trazer nesse papo é que tu se preparou também para ser sucedido. Sim. E provavelmente teu pai também já sabia que teria outras tarefas para ele fazer e não ficar com essa síndrome do ninho vazio, igual tu mesmo falou. Agora, é 2 preparações. O sucessor tem que estar preparado, que foi o que a empresa de consultoria e vocês fizeram durante 5 anos, foi essa preparação, primeiro a descoberta de quem seria, e depois a preparação para ele sentar naquela cadeira, e do sucedido, né? É isso aí. E tu agora, em conselhos, deve ver muitos casos em que há uma dificuldade em ser feita essa sucessão em outras empresas, né? Sim. Com vocês tiveram 2 cases de excelência. Sim. O que tu vê, né? O principal erro nesse momento da sucessão de empresas que, seja você estando no conselho ou empresas que tu conhece e que tu olha para aquilo e fala, isso aí não tá indo pelo caminho certo. É que assim, né, eu pela experiência, né, eu vejo que a maior dificuldade é a pessoa que está no comando tomar a decisão de sair. Porque existem pessoas que elas criam até apego, né, pelo negócio. E isso é uma dificuldade, né, de sair. Não é porque não tem gente competente no time, não é porque não tem como fazer a sucessão, é porque ela tem um apego tão grande ao negócio que ela não consegue. E isso é bem comum, né? Então, acho que isso é um problema. E às vezes não é a opção do cara. Às vezes é realmente alguma coisa emocional que o cara tem que trabalhar muito bem. Porque a chance do cara, quando ele está nesse nível de apego, sair à força e depois ele cair numa depressão ou ficar doente, isso é perigoso. Então, acho que isso é um problema, talvez não seja um erro, né? Mas é um problemão e é bem comum, né? Um outro que daí sim é erro é não dar o devido valor para a sucessão. É o cara não tratar isso como um tema estratégico. Então, toda empresa deveria tratar a sucessão como um tema estratégico. Tu é CEO da GL. Tu tem que estar o tempo todo pensando quem que pode te suceder. Quando vai isso acontecer? Eu não faço ideia. Mas eu tenho que estar sempre olhando para a minha equipe, identificando quem tem potencial, caso eu tome a decisão de sair, ou caso a empresa tome a decisão de mudar, que vai sentar na cadeira e vai entregar, né? Então, não tratar isso como um tema estratégico, acho que é um erro.
também super comum, né? E um terceiro erro que aí eu acho que também é muito comum é de escolher um sucessor da família que não quer sentar naquela cadeira. Então isso aqui acontece de rodo, assim. O cara pega, não, é o meu filho, que foi o que meu pai fez comigo, assim, um pouco, né? Cara, vai ser tu. Não vai ter processo, não vai ter escolha, não vai ter nada, vai ser tu, né? E isso é perigoso, porque assim, pela tua competência deu certo, mas... Eu quis, né? Uhum. Eu comprei essa briga. Mas tem muita gente que não quer. E o pai força o cara a tocar, a ficar. E aí é dois problemas, né? Primeiro, porque o time começa a encontrar dificuldade, porque o cara que está desmotivado não lidera, ele empata, né? E o cara fica mal, né? Às vezes o cara fica doente, às vezes o cara fica doido, né? Porque é pressão, né? Você sabe bem, é pressão, né? Tá na cabeça do negócio. Né? Não, e que nem tu falou, acho que o momento também de sucessão é importante, né, Chico? É o cara que vai ser sucedido sair no auge dele. Sim. E muitas vezes ele já está saindo do momento de declínio, ele já não está entregando o seu máximo, consequentemente a empresa não está entregando os melhores resultados, aí vem um sucessor nesse momento, se pega um cara que já não quer, né, sentar naquela cadeira... aí dali é só pra baixo, né? Não tem como dar certo isso. Mas o quanto isso é comum no meio das empresas ao nosso redor, né? Então, acho que esse olhar, ou eu não sei se a própria empresa que vocês contrataram dava esse toque, fazia vocês enxergarem quais seriam as melhores opções de sucessão, principalmente nessa segunda, que foi profissional. Tu acha que sem essa empresa, vocês conseguiriam ter feito essa sucessão tão fluida como foi? Acho que não. A gente teria feito, mas provavelmente ia ter muito trauma, porque quando eu escolho A e não escolho B, o B quer saber por que não foi escolhido. E quando é uma relação direta, o cara pode levar pro pessoal, entendeu? Não, tu escolheu a Jaque, tu não escolheu o Chiquinho. E aí o cara fica, sei lá, né, desamparado, né? Então a gente queria que fosse alguém muito profissional, reconhecido pelo mercado, né, a melhor consultoria e tal, que fizesse essa indicação para nós. E que desse essa devolutiva para as pessoas que não foram escolhidas do porquê. Não é porque tu não é capaz, não é porque tem algum problema. É o contrário. Na verdade é o seguinte, é o momento que a empresa está e qual é a tua vocação. Se você tem uma vocação comercial e a empresa precisa crescer, dá match. Se a tua vocação é TI, cara, talvez dê, talvez não. A tua vocação é, sei lá, controle e tal. Então, é muita a escolha que o negócio está fazendo para aquele ciclo. Se a gente pegar a VEG, né, que é o nosso case emblemático aqui, a gente sempre, meu pai sempre se baseou na VEG. Muito, assim. Ele conhecia várias pessoas da VEG, né, os proprietários, diretores e tal. Em algumas políticas, práticas que eles tinham, ele trouxe para a nossa empresa desde o começo, assim, né? Uma delas era essa. É estar sempre olhando quem vai suceder quem. Não só o CEO. As principais lideranças sempre tem que ter. A gente tem um mapa o tempo inteiro discutido. Todo ano a gente rediscute ele. Quem que vai suceder o fulano, Beltrano, Ciclano. Todas as posições importantes para a empresa, né? Isso era uma prática da VEG. A VEG sempre fez isso. Então ele emprestou um pouco desse conhecimento. E aí então... Essa dinâmica de discutir isso estrategicamente era muito importante para nós, né? E a consultoria veio para nos auxiliar nisso e eu acho que foi muito bom ter feito essa escolha e eu acho que é muito recomendável quando a empresa já é um pouco maior, já é mais madura, assim, porque no fim são pessoas, né? E a gente tem que tratar elas com o máximo respeito, transparência, então eu acho que foi o melhor jeito que a gente podia ter feito. Meu, legal. E essa consultoria ficou com vocês durante os 5 ou foram nos primeiros 2? Não, foi durante os 5 anos. Os 5 anos, eles ficaram acompanhando vocês até realmente passou o bastão. Agora vamos estourar champanhe. Na verdade, depois eles ainda prestam serviço para nós pontualmente, né? Mas eles faziam acompanhamentos trimestrais com o nosso time para entender como é que estava o comportamento das pessoas, como é que estava a aceitação, como é que estava o clima, porque isso mexe, né?
Tu vai mexendo as peças aqui do tabuleiro e ele vai se reacomodando, né? Então, eles vinham periodicamente. Então, foi um trabalho muito completo, assim, muito bem feito. Até para o Ismar, né? Que foi o teu sucessor. Antes ele era um líder, ele sentava em uma cadeira. Quando ele senta em outra, ele tem que lidar com o time de uma forma diferente, né? Tudo muito mais amplo. Então, às vezes, para ele também tem essa dificuldade, porque é uma cadeira solitária. Super. Né, Chico? É uma cadeira solitária. Antes eram pares, ele tinha outros líderes que ele poderia compartilhar algumas frustrações profissionais. Agora não, agora na posição... Quando você senta naquela cadeira, pode parecer que todo mundo quer, mas ela é solitária, porque tudo muda na rotina do cara, né? Super. E é tanto que, assim, eu sempre recomendei os empresários e os diretores de empresa, assim, a terem grupos de network com pessoas do nível dele. Porque é uma cadeira solitária, né? Então, ele não pode conversar com um cara que está abaixo dele no mesmo nível, né? No mesmo diálogo que ele precisa. Porque tem conflito de interesse. É líder e liderado, né? Então ele tem que conversar com pessoas que estão na mesma posição que ele. E é tanto que eu já auxiliei a montar acho que uns 5 grupos desses, assim, de pessoas que são todos líderes, gestores no mesmo patamar, assim, funções parecidas no mínimo, que se reúnem uma vez por mês para fazer esse desabafo, assim, para trocar ideia e para, vamos aprender junto, vamos chamar alguém aqui para conversar conosco sobre tal tema. E talvez a evolução disso seja os clubes, as comunidades da Multiplier, né? Porque ali são pessoas que estão, no mínimo, em estágio muito parecido ao teu de carreira, onde tu pode, de fato, trocar uma ideia para valer, assim, né? Então, tô com uma dificuldade, não sei o que fazer. Então, o conselho que está acima de ti vai ter conflito porque ele está olhando você como um interessado, né, no teu resultado, na tua entrega. O time que está abaixo de ti vai pensar, não, esse cara está controlando os custos da empresa, não sei o que e tal. Então é sempre algum tipo de conflito. E quando tu conversa com alguém que está no teu mesmo nível, tem a mesma dor, cara, isso aqui é sensacional, né? Então eu participo do clube da Multiplier, né? Meu Deus, cara, é espetacular, porque daí a gente consegue trocar ideia com um cara que são, né, muitas vezes muito maiores do que nós, muito mais complexo, um negócio muito mais complexo. Então, no fim, a gente aprende muito. Mas as ideias que surgem, né, nesses grupos é extraordinário. Igual tu falou, as pessoas do mesmo nível e principalmente pelo sigilo da informação. Sim. Né? São pessoas que estão ali, que elas vão abrir informações da empresa delas para ti e vão receber da tua com total sigilo. Então, tem essa liberdade também de falar. Então, a escolha, né, para esse grupo de network que você for criar também tem que ser muito cuidadosa, porque não dá para chamar qualquer um para falar de qualquer tema, se não tem a segurança de que essa pessoa vai filtrar, né, e ficar com a informação da melhor forma possível. Exatamente. Então, o Ismar, quando assumiu, né, logo em seguida já começou a participar de um grupo, que inclusive o Caetano faz parte, né? Então, é um grupo assim super legal, eles trocam as ideias deles, eles visitam outras empresas, eles chamam empresários ou diretores de empresa para conversar com eles. Então, é assim, é alguém com quem tu pode chorar as pitangas, né? E assim, né, Chico, vamos lá, isso não é tão difícil, né? Não. Pô, tu sempre tem um amigo, um conhecido do conhecido que trabalha em outra área, pode ser outra empresa de qualquer segmento. Sim. Cara, vai lá fazer um benchmark e falar com essa pessoa, trocar ideia, mesmo que não seja para abrir a caixa preta da tua empresa, mas essa troca é tão rica e muitas vezes basta uma ligação, basta uma mensagem para a gente acessar portas que não acessaria. É verdade. Né? Então, é só boa vontade. É boa vontade e não precisa de muita coisa, não. Não, né? não. E você também, nessa sucessão, fez muito bem em se preparar, né, Sim. Chico? Porque tu mesmo falou, quando finalizou o processo da passagem de bastão para o Ismar, tu já estava em 7 conselhos. Sim. E aí o teu tempo foi se preenchendo nisso. Sim. Mas, ao mesmo tempo que tu já estava com o pé em conselhos, tu desvinculou total da Beluno. Como que foi em relação ao Chico e a Beluno? Meus pais fizeram só uma exigência, porque para eles foi uma novidade, assim, né? De, cara, nós vamos entregar o bastão para um cara que não é da família, né? Isso para muitas famílias é quase que um pecado, assim, né? E é bem comum isso. E eles falaram assim, não, da nossa parte tá tudo bem. Até porque, assim, o Ismar, eu conheço o Ismar desde criança. A gente quase da família. Na escola. Então, assim, existia uma confiança
pessoal nele também. Não Sim. só na competência dele como profissional, né? Mas como pessoa. Então aquilo ali foi um grande ativo, né, nessa sucessão. Mas eles exigiram que eu ficasse na empresa fisicamente. Porque eu queria sair, eu não queria atrapalhar, né? Já que eu queria fazer o que meu pai fez comigo. Isso, foi pra salinha do Cara, lado. eu tô na sala do lado, mas não vou encher o saco de ninguém, o pessoal vai te procurar e tá tudo bem. Os meus pais disseram assim, não, a gente quer que você fique fisicamente dentro da empresa, para poder acompanhar. Tudo bem, né? Então, eu escolhi uma mesinha, e eu sou meio cigano, assim, hoje, eu vou onde eles me mandam, assim. Hoje tu não tem mesa, onde sobra pra ti? O nosso layout lá, ele é quase que fosse um coworking, assim, né? Então, ele é bem fluido, assim. E aí, às vezes, eu tô aqui, às vezes eu tô lá. De vez em quando, eles me mudam de lugar, né? Agora eu tô num cantinho, assim, bem lá perto do pessoal de vendas, assim, né? Então, mas eu tô lá fisicamente. E aí, para eles, isso foi importante, porque eles sabiam que eu ia estar o tempo todo ouvindo, prestando atenção. Então, eu tomo muito cuidado, claro, para não me atravessar, para não botar a mão, não interferir na gestão, né? Isso eu sou muito disciplinado mesmo, né? Então, quando os caras vêm me perguntar alguma coisa, bicho, isso não é comigo, né? Até porque eu sou presidente do conselho hoje, né? Então, tem um Aí papel teria ali. um conflito de interesse também, né? Tem um papel ali que eu tenho que cumprir, então eu fico na minha, mas eu tô sempre lá, eu cumprimento todo mundo quando eu chego, eu tô sabendo das coisas que estão acontecendo, porque eu tô ali no meio da turma e tal, né? Então eu tenho um vínculo forte ainda com o negócio, e eu tenho Mas uma não com a operação. Não, Na operação não mais. Zero, total. Né? Conseguiu realmente, mesmo estando fisicamente lá, porque isso é importante, né? Sim. Pro sucedido. Tô fisicamente, mas não tô na operação. Exatamente. Isso não pode ser confundido, né? Senão o cara Exatamente. passa o bastão, mas, peraí, me dá aqui de novo, deixa eu só decidir isso. Exatamente. Aí passa, não, essa aqui... Eu me coloquei no lugar do Ismar, né? Eu pensei, quando eu assumi, eu não queria que meu pai também ficasse atravessando nas decisões que eu tomava. Então, é a última coisa que eu ia querer fazer com o meu sucessor. Então, a gente deixou isso muito claro, né? E eu levo isso muito a sério, né? E aí, claro, eu tô sempre ali, estou sempre à disposição. Quando alguém tem alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa contribuir, aí eu vou lá e contribuo. Mas fora isso, zero. Uhum. Qual a tua opinião, Chico, sobre um conselheiro externo não remunerado? Tu acha que funciona bem ou tu não dá crédito para isso? É difícil, né? O que eu vejo e é legal é se o cara já é um parceiro da empresa. Então, por exemplo, o cara é o contador da empresa. É o proprietário da contabilidade que presta o serviço, que é um empresário, um cara que já tem uma certa experiência, tem noção de finanças, né? E de balanço, DRE e tal. Então ele vem e dá as opiniões dele, né? Ele já é um prestador de serviço, então muitas vezes ele vai fazer aquilo pelo mesmo valor que ele já está trabalhando, né? Ele vai vir ali, vai dar as sugestões dele, vai fazer os apontamentos dele e vai embora. E tá tudo bem. Ou o próprio advogado da empresa, né? Isso também é super comum. O cara já é o jurídico da empresa, veio ali, começou a participar da reunião para ajudar a empresa a se desenvolver, né? Então, eu acho que isso é uma boa sugestão. O cara que vem ali sem nenhuma remuneração ou sem um compromisso direto com o negócio, eu acho que é muito superficial, sabe? Pode não ser tão efetivo na prática para o que a empresa precisa. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu penso que tem que ser alguém que tem algum vínculo direto com a empresa ou que esteja sendo remunerado para aquilo, porque aí sim, né? O cara vai ser cobrado por aquilo. Porque, assim, né? Se o cara tá vindo ali voluntariamente, como amigo, etc e tal, ele vai ter um nível de compromisso também, né? Esse mês eu não posso ir, tem uma viagem. Conselheiro não, né? Tipo eu, assim, os caras começam a me pedir agenda no dia que eu tenho reunião de conselho, eu falei, cara, nem brinca, cai fora. Tipo, eu não vou mexer, né? Só se for um negócio de vida ou morte, que daí, vou consultar o conselho lá se a gente pode mudar a data da reunião do conselho. Mas se não, aquela ali é a prioridade total, né? Então, é outro nível de compromisso. É muito importante isso, né? Não, legal. Gente, então estamos chegando ao fim aí desse bate-papo, né, Chico? Quero te agradecer de novo. Foi muito rico aqui, é sempre muito bom te ouvir, já te ouvi em imersões, né? Eu sei que tu também faz parte aqui dos mentores da Multiplier e é um dos temas, né, que é muito falado, governança, Sim. Principalmente em empresas familiares, que é onde a gente percebe que tem os maiores conflitos, não que as outras não tenham, mas é um pouco mais delicado, que envolve muita emoção aí junto com a família, né? Não é só o CNPJ, são vários CPFs que vão se encontrar no almoço de domingo e pode dar BO. Então, te agradecer, né, por ter aberto aí toda a história da Belluno, tudo que vocês fizeram nos bastidores, que não é tão claro pra gente. A gente sabe que deu certo, mas não sabe como. E o como foi muito legal de ouvir. Espero que todo mundo tenha gostado.
E quero deixar o microfone aberto aí, se tu tiver mais alguma mensagem para passar. Eu sou fã de vocês, sou fã da Multiplier, fã do grupo, né, da GL, enfim, eu acho que vocês fazem um trabalho inspirador e é sempre um prazer estar aqui, seja participando de uma imersão como aluno, seja fazendo alguma imersão como mentor, seja aqui, né, numa conversa, né, sobre qualquer tema que seja, cara, eu estou sempre disponível, vocês são demais. Contem sempre comigo, com a minha empresa, né? A Belluna é sensacional, todo mundo é fã de vocês também. Somos parceiros, né, Jaque? Desde sempre, então a gente gosta muito de ajudar e a minha missão de vida é essa. A minha missão de vida é poder contribuir com os outros, especialmente assim por orientação, por conselhos, né, por educação, né? A própria Belluna tem um trabalho de educação muito legal, educação financeira, né, que inclusive já tivemos, né, o Smar já participou com a gente. Exatamente, então a gente gosta muito e, cara, somos parceiros para sempre. Obrigado. Obrigada mesmo, tenho certeza que enriqueceu muito também desse assunto para quem está nos ouvindo aí de casa. Obrigada. Show, obrigado. Gente, obrigada para quem nos ouviu até aqui também. Estamos aí prontos para a nova temporada e aguarde os próximos bate-papos aqui do GLCast. Valeu!